Olá pessoal, estamos ao vivo de novo. Hoje, nossa terça-feira, às 16 horas aqui. Então, como prometido, estamos ao vivo. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Cris, do blog Raízes do Mundo. Ela já está entrando aí. E tem um detalhe, tipo, eu convidei ela já tem um tempo e tal, só que a casa dela, onde ela mora hoje, disse que tá com a internet meio falhando, não sei como é que tá. Ela disse que vai tentar entrar aqui, vai tentar continuar com a gente, caso caia, ela retorna. Então, vamos lá. Ela tá aqui agora. Vamos ver se ela consegue, né? Então, oi, Oi, Cris! oi. Não é Tudo que minha bom? internet, só uma observação, não que minha internet está ruim. A minha internet é sempre ruim, que eu moro no meio do mato. Então, assim, tem dias que ela está menos pior. Essa é a realidade. Torcemos que Peraí que eu seja tô, hoje. peraí que eu tô arrumando, um negócio para encaixar meu telefone. Ah, eu tenho um Pois é. tripé. Eu nunca uso tripé, peraí. O meu tá no tripé aqui já. Gente, então, a Cris, para quem não conhece, é uma mulher forte, super independente, Ele fala assim, influenciadora de viagem, tem um blog de viagem, ela também viaja com mulheres, leva mulheres para viverem, para fazerem vivências espirituais e de outras coisas mais, que eu fico sempre brincando com ela que ela faz umas coisas sinistras aqui no Brasil e fora também, né, Cris? Tá levando gente pro Chile também, né? pro Atacama, edição Pro Atacama. especial. Exatamente. Legal, legal. Bom, vamos lá. O tema hoje daqui é a Rota das Emoções, né? A Cris, ela tem um blog, como eu falei para vocês, o Raízes do Mundo. Ela já viajou comigo para lá e a gente já foi para vários outros lugares juntos também, né, Cris? Sim, muitos outros. Para Barbados, Nossa, a gente já viajou para muitos lugares. Estrada Real. Estrada Real aqui no Brasil, não é verdade? Onde mais? Nossa, já tiveram algumas aí. Não, tem tantos que a gente, né? É porque são tantas viagens, tem que lembrar das viagens e lembrar quem foi. Mas Exatamente. a gente tem um bocado aí. Mas foi bom, foi bom. Bom, Jalapão, vamos. nós fomos um dos primeiros aí pro E o Jalapão. O Jalapão nem Jalapão, é era verdade. conhecido. Já tem uns 12 anos que a gente foi pro Jalapão. O Por Jalapão aí. nem era Quando conhecido. as pessoas achavam que o Jalapão era o Japão, né? O Japão. Tocantins, olha o Dudu falando aí que a gente foi pro Tocantins juntos. Isso, viu? Bom, ainda bem que temos pessoas, amigos aqui também para poder lembrar a gente. Um beijo, Dudu. Pois é, vamos lá. Cris, se apresenta para o pessoal aí. Eu já falei para vocês que para eles que a internet pode falhar um pouquinho, mas se falhar você tenta entrar de novo, senão eu continuo a Sim. live. Mas vamos Não, lá, mas se acho que vai apresenta dar para o certo. pessoal. Vai. Tô usando meu 4G. Bom, eu sou Cris Marques. Na verdade, não é esse meu nome, né, Cristiane? É, eu sou criadora de conteúdo há 10 anos de viagens. E como o Maurício falou aí um pouquinho, eu hoje também trabalho com empoderamento feminino, desenvolvimento pessoal de mulheres, a partir desse lugar do sagrado feminino. Estou lançando, inclusive, uma vivência online. Caso você queira participar, inscrições até o dia 27. Olha o Eu sou. jabá. Olha o jabá, aproveitando, né, meu espaço aqui, que o povo está entrando. E eu sou uma pessoa que viaja muito pelo Brasil, eu conheço 22 estados. E o meu foco é Brasil, né? Então, assim, eu conheço um pouco do Brasil. E bom, é isso. Tem muitas coisas do que sou, mas como eu posso mudar a todo instante, então agora, aqui com vocês, eu sou essa pessoa, crismóloga. Boa, boa, boa. Bom, vamos lá. A Cris, como eu falei, ela faz muitas viagens com mulheres, né? Eu estava até conversando com ela sobre como que a gente poderia abordar esse tema na Rota das Emoções, né? Que é uma viagem pelo Brasil, que a gente gosta de viajar muito. Eu e a Cris, a gente viaja bastante pelo Brasil. Eu não conheço os 22 estados que ela conhece,
Para mim, me falta muito estado do norte ainda e alguns do nordeste, mas o resto já foram todos praticamente. Mas, Cris, me diga aí, vamos lá. Primeiro, depois que a gente viajou juntos pela Rota das Emoções, você continuou um pouco a viagem sozinha, né? Voltando de São Luís até o Piauí, não foi? Sim, Isso. Que você gostou muito daquela região do Piauí e queria explorar um pouco mais. Você viajou sozinha, sim. mulher sozinha de ônibus No ou Piauí. carona, ou, enfim, algumas formas, né? Me diga aí, o que É. que você achou dessa viagem, por exemplo? O que que você acha da Rota das Emoções para viagem para mulher? Que quer viajar Então, sozinha ou com um grupo de amigas e tal? eu acho uma ótima rota, sobretudo quando é isso que o Maurício faz, né? Ele oferece para você já um pacote, porque assim, a questão da rota das emoções, as dificuldades, independente de estar sozinha, acompanhado ou não, são os deslocamentos. Não existe muito ônibus. Como engloba 3 estados, e até mesmo dentro das próprias cidades, que são cidades menores, a não ser dentro do circuito mais turístico, é um pouco complicado de deslocar. Então, assim, antes de mais nada, eu recomendo, se for possível para você, é melhor ir já com um pacotinho, com uma agência ou com um grupo. Mas se por acaso você resolve fazer por conta, eu recomendo ou fazer como eu fiz, eu acabei escolhendo, eu fiz a rota e aí depois eu escolhi viajar para uma determinada região e eu fui de ônibus. Alguns poucos trechos, mas não posso nem falar que foi carona de viagem, desculpa, porque foi de uma praia, às vezes, para outra praia. Porque não é tão fácil você conseguir se deslocar. Mas é super seguro, até mesmo porque tem momentos assim que, de fato, não vai ter como você sair do lugar, você vai ter que pegar aquele determinado ônibus, só vai ter um ônibus. Por exemplo, eu saí da Parnaíba para ir para. Olha a Colômbia chegando aí. Beijo, Colômbia maravilhosa. Já Chegou o acabei de ver passeio. eles Olha também. outro jabá, gente. Melhores equipamentos de viagem. Estou muito jabazeira hoje. Mas então, o que eu recomendo para as pessoas é que elas entendam minimamente esse roteiro que elas querem fazer, porque não existe transporte interno. Então, quando eu saí de Parnaíba, indo para Barra Grande, eu achei assim, vai ter qualquer horário que eu quiser ir. Não, tinha uma van em um horário específico, que geralmente são horários, ainda mais com cidades que é de interior, para alguma capital, alguma cidade maior, são horários de trabalho. Ou tem um ônibus, um transporte que vai muito cedo para levar aquelas pessoas para trabalhar. Isso é uma dica boa, assim, para quem viaja pelo interior do Brasil. Como eu viajo muito de ônibus, isso vale para qualquer lugar do Brasil. Geralmente, esses lugares que tem pouco fluxo turístico, o transporte ele vai se considerar a partir das pessoas que trabalham. Então, tinham 3 ônibus. Pela manhã, que era o pessoal que via de Barra Grande para Parnaíba, ou no meio da tarde, que também inclui estudantes, né, quem vai estudar, ou à noite. Então, assim, aí tinha uma van lá alternativa, eu peguei essa van. É super seguro, eu me senti muito acolhida, assim, o Norte e o Nordeste, ele tem uma característica de um acolhimento e um cuidado muito grande, sobretudo porque são regiões, por exemplo, o Piauí. Quem pensa vou viajar pelo Brasil, vou para o Piauí. A realidade é que ninguém pensa de viajar para o Piauí. É verdade. E o É Piauí é verdade. lindíssimo. É uma dos litorais mais lindos que eu já conheci. É o menor litoral do Brasil. É a É o menor menor faixa, né, de desse litoral. tamanho, a menor faixa de litoral do Brasil é desse tamanho. Em uma semana você conhece o Piauí inteiro. Então, quando você chega lá, as pessoas faltam de carregar no colo, O querem te Piauí não, levar. né? O litoral. O litoral, porque o resto aqui para baixo ele é O resto para extenso. baixo é grande e Eu tem um acho monte que. de Eu coisa. até anotei aqui, deixa eu pegar, eu anotei aqui para falar, acho que são. É ridículo, assim, é muito pequeno. Mas então a minha dica é essa, assim, tentem buscar, caso queiram ir, buscar rotas que de fato você consiga um deslocamento, priorize para ficar naqueles destinos específicos, por exemplo, se você escolher ficar no Piauí, tente ficar pelo Piauí, que tem muita coisa para conhecer. Ou opte por fazer esquemas como esse que o Maurício oferece, porque senão você vai ficar tentando deslocar para um lugar ou outro, você vai perder muito tempo deslocando sozinha, ou sozinho, ou com amigos. Mas caso queira fazer, é sim, um lugar bem tranquilo, seguro.
seguro para viajar, né? Uma coisa que eu falo sempre aqui, Cris, que acabam sempre perguntando, é a Ah, questão dos transfers, né? Ah, eu quero fazer a Rota das Emoções sozinho, quero ir de carro. O que você eu tô acha? aqui, eu fui abrir a janela. Gente, a live comigo, vocês não estão entendendo. Uma vez no meio da live, rapidão, eu fui fazer xixi, porque eu tava muito apertada pra fazer xixi. A live com. Então, vai, pergunte, eu fui abrir a janela. Não, então, eu falo sempre aqui, as pessoas acabam perguntando sempre sobre a logística, né? Porque, às vezes o pacote de uma agência de viagem não é baratinho, realmente é um pouco mais caro. Mais caro não, né? Tipo, é um valor que não. Porque como engloba pousada, engloba todos os passeios, todos os transfers de carro, todas as travessias de balsa, né? Em praias e rios e tudo mais que a gente faz, as pessoas acabam, uau, é um valorzão, tipo, dá, sei lá, é muito caro. Mas na hora que a gente vai, tipo, esmiuçar, né, ver ali, o valor da diária da pousada, o valor do transfer, sei lá, de Jeri até Barra Grande, por exemplo, ou, sei lá, tipo, um passeio pelas dunas de Jeri, ou então os passeios dos Lençóis Maranhenses. Quando você vai colocar ponto a ponto ali, né, vendo os valores, isso vai lá para cima se você quer fazer sozinho, né, ou por conta própria e tudo mais. Assim, você tem alguma noção desses tipo de valores assim também? Você recomenda tipo as pessoas, querem fazer sozinha, dá para fazer? Dá. Mas o que você acha? Olha, eu vou ser bem sincera. O Sempre. Brasil, alguns lugares, eles são caros mesmo, essa é a palavra. É caro. Amazonas é caro, Rota das Emoções é caro, Foz do Iguaçu é caro. Mas, gente, a gente tem que entender que nós vivemos em um país que você não incentiva a cultura, não tem incentivo do turismo, não tem incentivo local dessas comunidades para se desenvolverem. Então, assim, é um caro comparado. As pessoas querem comparar com a Europa. É caro. Mas nós temos uma gasolina que é altíssima. Então, para a pessoa que vai te fazer o deslocamento, ele não está cobrando o que é caro ou barato. Ele está cobrando o preço que ele vai ter que gastar. E é uma realidade. Esse é o preço que é caro para ele, é caro para mim, é caro para todo mundo. Hoje é caro viver no Brasil. Então, Não assim, só a gasolina, mas o próprio desgaste do carro, né? Porque o carro anda muito nas areias, em água salgada, né? Tipo, atravessa rio de água salgada e tudo mais. Então, total. o E desgaste assim, das peças, né, é muito alto também. Tem que. e até mesmo a questão da logística, por exemplo, se você considerar Teams, que é um lugar lá isolado, lá nos Lençóis Maranhenses, para você levar para uma estrutura, levar comida, levar o que seja para manutenção de uma pousada, de um restaurante, isso tem um custo. Então a gente tem que parar também e falar assim: é cara a viagem. Não é cara a viagem, é caro o Brasil, os impostos que a gente paga. Então, essa é uma realidade também, de entender que esses lugares que têm um valor que é um pouco menos acessíveis, né? Que eu prefiro falar assim, menos acessíveis, entendendo que sim são caros, mas é porque a infraestrutura que eles têm que oferecer é uma estrutura muito maior. Então, assim, embora os pacotes tenham um preço que vai ser um pouco mais caro, uma viagem por conta, você vai gastar menos. Isso é verdade. Mas você vai precisar, muitas vezes, do dobro do tempo, sobretudo de deslocamento. Quando a gente fez a Rota das Emoções, nós fizemos o quê? Foi super corrido, né? Mas foi o quê? Uma semana, eu acho, ou até Foram menos. 8 dias, se eu não me engano, 7 ou 8 dias. 8 dias. A gente conheceu tudo. Eu gastei 8 dias praticamente para me deslocar no litoral do Piauí. Então, para mim, isso foi interessante porque eu tinha tempo. Eu vivo disso. Eu não preciso voltar para trabalhar. Então, quando for pesar, tem que pesar essa questão também. Porque às vezes é uma economia que você vai acabar se estressando, vai acabar não chegando onde você quer chegar. Você pode, algumas vezes, gastar mais, porque, por exemplo, você vai fazer um passeio como é que fala? Nos Lençóis Maranhenses, né? Você vai com uma agência que tem aqueles carros maiores, então ele já tem um custo para um grupo maior. Então, se você não está dentro desse grupo, às vezes você vai ter que pegar um grupo. Você chegou numa data que não tem ninguém para juntar nesse grupo. Isso é um risco também. Aí você vai ter que pagar
mais caro para conseguir fazer. Então, assim, destinos como a Rota das Emoções, eu recomendo sim tentar fazer parcela em 300 vezes, mas tenta fechar tudo antes, porque pode ser que você tenha um gasto muito maior, sobretudo de tempo, e você vai acabar se frustrando por não conseguir conhecer o que quer conhecer. Exatamente, exatamente. Essa questão da logística, né? Tipo, sempre acabam sempre batendo nessa tecla também. Cara, você lembra como a gente faz? Sei lá, a gente acordava cedo, saía, tipo, passava a manhã inteira rodando, aí chegava no lugar, tinha que atravessar um rio. Cara, o barqueiro já estava ali esperando a gente, né? Tipo, você só pega, sobe o carro, atravessa o rio e continua a viagem. Agora, imagina você, tipo, por conta própria, tentar resolver um negócio desse, né? Como que você Nossa, sabe que o barqueiro vai estar ali? Se você chegar lá e o barqueiro não tiver, o que você vai fazer? Vai ter que não, voltar? e um exemplo desse do Delta do Parnaíba. Se você não vai com o mínimo de organização, porque o Delta, você anda ali pelos braços do rio. Então, assim, tem o barqueiro, tem sempre barqueiro lá, mas pode ser que se você chegar sozinho, o barqueiro vai te cobrar o valor do barco inteiro. Não Sim, adianta pois é. chorar. Você vai ter que pegar o barco inteiro para pagar pelo valor do barco inteiro. Então, essa é uma realidade, né? Por É. isso que eu recomendo locais, assim como a Rota das Emoções, de preferência, você, sobretudo se você tem um tempo de férias, não pode ficar aí fazendo uma viagem. Eu fico pensando, se fosse fazer a Rota das Emoções por conta, baseando pela minha experiência no Piauí, eu acredito que eu precisaria de uns 15 dias, pelo menos, Ou para mais. fazer ou mais, para fazer toda essa rota. Porque eu fiquei 8 só depois lá no Piauí, tentando andar de um lugar para outro. Pois é. Porque às vezes você vai chegar num lugar, por exemplo, sei lá, você vai chegar em Barra Grande. Você chega em Barra Grande, aí você quer ir embora no outro dia, 8 horas da manhã. Aí você vai olhar, tipo, não tem ônibus, Não acabou. Aí tem você vai ter que. ônibus. O ônibus só sai, sei lá, 6 horas da tarde. Aí você vai ter que ficar lá o resto do dia inteiro. Aí já perdeu um dia, né? Tipo, então Exatamente. tem tudo isso. Bom, vamos lá. Deixa eu te perguntar agora, que sempre a gente sempre bate nessas teclas aqui. O que você mais gostou do Ceará? Vamos por partes. Tá. Mais gostei do Ceará foi Chaval. Dentro da Rota das Emoções, claro. É, Chaval, ótimo, boa. Chaval tá na rota? Deixa eu... Tá, 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 né? tá. Tá na sua rota? Sim, claro. Porque na rota... Chaval... Eu gostei muito de Chaval. Porque... Ah, eu também gostei muito de Camucinho. Ai, que dúvida, porque agora eu vi Camusim, lembrei de Camusim. Tá, Chaval e Camusim. Na verdade, vou explicar por quê. Chaval, porque era uma cidade que eu não sabia que existia, assim, que eu achei sensacional a história da cidade, cercada de pedras, aquelas pedras grandes, assim, eu achei muito interessante. Eles têm uma parte de turismo cultural, né, religioso, que é muito bonito também. Eu acho muito bonito a religiosidade do Ceará ali. A minha mãe é nordestina, né? Então eu tenho um sangue aqui cearense também. Então eu me encanto muito por esses lugares pequenos que valorizam essa cultura religiosa. E a parte natural que eu achei sensacional, porque é muito diferente dos outros lugares, né? Porque os outros a gente passa muito por dunas, lagoas naturais ali entre as dunas, praia. E Chaval não, Chaval é aquele cercado, né, de pedras. Então foi uma É. das que eu mais gostei. E Camusim, porque eu tenho parente em Camusim. Verdade. Você lembra que nós tentamos ir numa praia lá em Camocim? Qual era o nome? Era Praia dos Remédios, não era? Praia dos Remédios. Eu ia, mas olha aí, de novo, a questão da logística. Eu lá no Piauí, eu não consegui voltar porque me saía muito caro ir sozinha por conta do Piauí para Praia dos Remédios. Inclusive, uma agência de lá super falou: não, vem, a gente apoia aqui, mas para mim não saía, não valeria a pena. Praia dos Remédios em Camusim, que dizem que é belíssima essa praia. Eu também tentei ir por conta e não consegui. Pois é. O Tony tá falando aqui embaixo no chat, ó, de Curimã. Eu tive, você, da vez que a gente foi, que nós fizemos a rota, nós não fomos lá nas Curimães. E essa Curimã faz parte do roteiro agora, foi um lugar que eu coloquei, Olha, porque eu fui conhecer. E, cara, você não faz ideia, Cris. Ela vai começar a despontar Curimã. agora. Praia de Curimã.
E tem Vou olhar depois. Bitupitá também, Bitupitá. São duas praias próximas. Cara, é lindo o lugar. Também é, Nossa, tipo, que lindo. muitas dunas, tipo, lagoas também. Tipo, tem um pôr do sol muito bacana. Nossa, mas isso é mar ou é rio? É mar e rio. Tem mar na frente e rio Uau, atrás. que lindo, É que lindo, é lindo. lindo. Pois é. E eu percebi aí que você não falou de Jeri. Por quê? Porque é polêmica. Tá, tá, tá. Porque eu não Tantantã, gosto de, polêmica. eu não gosto de gerir. É, para mim, o mais frustrante da Rota das Emoções foi gerir, porque por várias questões, né? Eu sou uma pessoa, para quem não me conhece, também faz parte do meu currículo, eu sou uma ativista ambiental, tenho uma atuação muito forte aqui na Chapada dos Veadeiros, no Cerrado, mas quando você atua ambientalmente, você acaba abraçando o todo, né? E gerir, para mim, é um dos maiores impactos que existe no Brasil, sobretudo social, porque é um lugar que virou um shopping a céu aberto, que expulsou dali os nativos. Você não encontra nativo morando em Jeri, são todas pessoas de fora, empreendimentos de fora, São Paulo, Rio, de gringos. Então, assim, a rua é um shopping a céu aberto, né? Que, como a gente conversou até um tempo aí, você encontra só paulista, carioca, você não encontra pessoas de Jeri. Então, para mim, Jeri foi muito frustrante, porque não existia, embora, assim, tenha uma gastronomia maravilhosa, hospedagens maravilhosas, a praia de lá é linda, nem tanto, vai, eu acho lugares mais bonitos. Existe uma magia, mas é uma magia que, para mim, é muito fake, na verdade, assim, não é algo rústico. Eles tentam fazer, mas eles desconstruíram aquilo a partir do que era original. Então, não gosto de gerir. É isso. Assim, é um lugar que eu acho que vale a pena ir para conhecer, porque é famoso, sim. Mas eu acho que tem lugares maravilhosos dentro da rota que não, por exemplo, Chaval mesmo, que ninguém nem nunca ouviu falar, que não valorizam, Barra Grande no Piauí, Delta do Parnaíba, que são tão mais bonitos do que para mim é mais bonito do que Jeri, na verdade. Qualquer lugar é mais bonito que Jeri. E aí é isso, eu não gosto de Jeri, na Só a verdade. vila de Jeri, né? Não vamos A Vila de generalizar, Jeri, porque as dunas, a área das dunas é bonita, do Parque Nacional, é bem bonito, as sim. lagoas, A Lagoa do Paraíso, ali é a Lagoa do bonita. Paraíso, né? Que é Jijoca, que não é Jeri, né? Já é Jijoca do outro De lado. Joca, A exatamente. Praia Aí do a Preá, Vila. né? Já faz mais sentido assim para você, né? Que já é mais natureza, mais rústico ainda, né? Sem aquela Sim, pegada tão construída, né? Tipo por humanos, digamos assim, né? sim. Não, Geri e tenta você vê. manter, né, esse ar ainda por causa de. Porque ainda é tudo areia, né? Tipo, todo o chão é de areia. Mas se você vai andar por Jeri, você vai ver pessoas lá de vestidos longos, né? Tipo, camisa social, rapazes de camisa social, calça de, sei lá, de algodão, sabe? Umas coisas assim, mais que parece que tá em São Paulo, né? Rio de Janeiro e tal. É, Nada contra, mas eu acho, não sei, não combina muito com o local, né? Tipo, e isso é outra coisa também, né? Eles tentam vender. Uma coisa que eu não gosto também, que acontece muito em lugares que acabam sendo rústicos, entre aspas, que eles querem uma rusticidade, mas oferecendo tudo que tem na cidade. Então, assim, você fala, uai, o que é isso aqui? Tipo, eu tô numa vila, parece uma vila fake da Globo, Jericoacoara. De verdade, é um negócio muito parece um fake. cenário de novela, né? Parece um cenário, sabe? Assim, e, por exemplo, Chaval, eu tô falando de Chaval porque eu já falei de Chaval, depois a gente vai falando dos outros, aí eu esqueço Chaval. Mas se você considerar que Chaval ele tem 4 sítios arqueológicos tombados pelo IFAM, isso é sensacional, sabe? Assim, e aí você fala, ah, não, Jeri tem a pedra furada, é que lá tem a pedra furada, né? Que às vezes, dependendo do horário que você chegar, tem uma multidão de gente, assim, para tirar foto, a Uma foto do fila Instagram. que, nossa senhora. Não, e essa foto, gente, nem viraliza mais, tá? Preciso falar pra vocês. Procure outro lugar. Ai, que foto que eu não gosto nem daquele lugar. Eu acho feio, uma pedra furada, que tem um monte de lugar no Brasil. Ah, não. Né, é verdade. Vamos lá. Continuando a rota, pulando para o Piauí, que foi a parte que você mais ficou, né? Ai, Inclusive, apaixonada. apaixonada, né? Eu sei. Piauí, o que que você tem para falar do Piauí? Bom, eu fiz Barra umas colinhas Grande, aqui. né? Barra Grande
e Delta do Parnaíba. Para mim, assim, são os dois lugares principais do Piauí. E o Delta do Parnaíba, hoje não. Delta do Parnaíba, todo o tempo, né? Que eu falo assim, hoje eu percebo, mas na verdade ele é um destino que é muito procurado por estrangeiros, pela beleza natural que se tem. Ele tem uma formação do seu rio que só existe, o Delta, né? O Delta do Parnaíba só existe mais dois no mundo, que é no Rio Nilo e outro em Vietnã, Mekong. se não me engano. Hã? É o rio Mekong, no Vietnã. No Vietnã. Então, assim, é um lugar belíssimo. Tem a Revoada lá dos Guarás, que é algo maravilhoso. Aquele rio gigante, sabe? De você navegar nesse rio gigante. Então, para mim, um dos passeios imperdíveis da Rota das Emoções no Piauí é o Delta do Parnaíba. Porque é algo muito diferente. Barra Grande, eu sou apaixonada por Barra Grande. Eu fiquei lá 8 dias depois. Mas acaba sendo também essa. Por exemplo, Barra Grande, comparando com o Jeri, é o que é o Jeri quando era no início. E uma das coisas que as pessoas lutam muito é para não transformar Barra Grande em uma Jeri. Então, você quer conhecer um lugar rústico, uma vilazinha, pequenos pescadores, vai para Barra Grande. Agora, Delta do Parnaíba é algo assim que todo brasileiro deveria conhecer. Boa. Ó, todas as vezes que vou para ao Parnaíba, tenho que ir ao Delta. Aquela falando, olha, legal isso. Ó, mas falando que ama a rota, o Delta do Parnaíba, um monte de gente falando, né? Parnaíba, Delta do Parnaíba é, tipo, imperdível na rota, não tem jeito. E vocês, uma pergunta, e vocês que estão falando que gostam do Delta do Parnaíba, vocês são de onde? Porque isso também é uma curiosidade, né? Muitos brasileiros não sabem que existe o Delta do Parnaíba. Eu estou perguntando porque muitas pessoas que conhecem são pessoas do Nordeste. Então, existe um turismo regional dos nordestinos que viajam para o Delta e de estrangeiros. Imagina, o brasileiro não sabe o que é o Delta do Parnaíba. E o Delta eu fui 2 vezes. Eu fiz com a gente, quando nós fizemos juntos na rota, e depois eu fui para fazer um vídeo para o Ministério do Turismo. Não sei se você lembra. Lembro, legal. Um vídeo. E é um vídeo bem legal, tá no YouTube. Se vocês colocarem Delta do Parnaíba, Ministério do Turismo, Cris, alguma coisa assim, vocês acham que aí lá eu trago algumas informações que agora eu não estou sabendo de cor, assim, mas fala a questão do mangue, sabe? Que lá é um berçário de animais, né? Como é que chama esses de mangue? Caranguejo, filhotes de pra... peixe, né? Tipo, tem um ecossistema formado ali, tipo, todo Sim. de mangue e tal, né? Inclusive, são por causa dos caranguejos, né, de tom avermelhado que deixa os guarás vermelhos, né? Tipo... Os guarás vermelhos, que é o símbolo da região. E é lindo, gente, você vê revoado, aquele tanto, para quem não sabe, os guarás não é o lobo guará. De repente resolveu voar. Guará é uma ave da região que ela é toda vermelha por causa desses caranguejos que ela come ao longo da vida, né? Porque os filhotes os filhotes são brancos ou pretos, né? Se não me engano. Aí eles vão comendo e ficando com essa tonalidade. Nossa, é lindo. O pôr do sol com eles, assim, voando é a coisa mais maravilhosa que tem. Os guarás, para quem não conhece, são esses pássaros aí, ó. Tá vendo que boa! Tem até um que é cinza ali e tal, mas os vermelhos são esses. E aí fica assim, ó. São mais velhos também. Olha que lindo. É muito bonito. Pois é. Bom, vamos lá. E do Piauí... Tem mais uma coisa que você não falou aí, que é Tutóia. Tutóia, verdade. Os Pequenos Lençóis, lembra? Os Pequenos Lençóis. Que o Gui quase perdeu o drone, né? Olha, não tem essa dica no meu blog. Socorro. Gente, meu blog... Não vejam no meu blog as informações. Vou até botar aqui, peraí. Vejam do Maurício, que é mais completo. Socorro. Tutóia, não tem falando de Tutóia. Mas verdade, viu? Lençóis. Os Pequenos Lençóis. Então, lá, inclusive, no Delta do Parnaíba, lembra que a gente faz uma parada com a lancha na beira umas dunas, assim, na beira do mar, que a gente pode tomar banho, pode subir nas dunas, pode descer, né? Tipo, tomar um banho lá, tipo, no rio, que já é um encontro de rio com mar. E aí, dali, a gente já sai pro momento da revoada. Tutóia. Sua lista de afazeres, né?
Sim, nossa, é lindo essa saída também. A gente pegou o pôr do sol, não foi? Sim, 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 verdade. Vamos lá, Maranhão, Cris. Ó, tem pessoa falando que Tutóia é Maranhão. Não, Porque sim, não, então é verdade. Tutóia já é o lado do Maranhão, mas ele ainda mas faz é parte do fronteira. isso da área do Delta, mas já é da área do Maranhão, é verdade. Isso é uma a gente sempre acaba confundindo. Do Maranhão, mas como a gente fala de Delta, né? Tipo, é aquela área toda entre o Parnaíba e Maranhão que tá ali tudo o Delta do Parnaíba no meio. Então, o Rio Preguiças faz parte do Tutóia, será? Então, porque o Maranhão ia dar essa dica. Nós fomos, que eu até anotei aqui, que faz parte da área dos Pequenos Lençóis, que é o Rio Preguiças, que tem aquela. Eu anotei para Então, falar. o Rio Preguiças é o rio que sai daquela área. Lembra quando a gente pega em Barreirinhas? A gente pega Sim, o Rio Preguiças para ir até Atins, né? Tipo, fazer o sim, passeio lá do onde tem aqueles macaquinhos. sim. Que Lembra? é lindo também, né? Que tem os igarapés, mangues. Olha, alguém falou que os Exatamente. caranguejos de Tutóia são os melhores. Você chegou a conhecer Atins? Não, não conheço a Teams ainda. Que também era outro lugar. A minha ideia, olha, para vocês verem, mais uma vez reforçando que como é muito melhor e às vezes com a agência. Porque a minha ideia era ficar no Piauí e de lá andar. Mas foi impossível, porque ia sair muito caro, não ia ter o tempo. Então eu ia para Teams, não rolou. A minha ideia agora é fazer isso ano que vem. Já que a gente não vai poder viajar para fora por um tempo, seremos banidos, porque estaremos todos contaminados. Tá Ai, complicado, gente, né, Cris? ri para não chorar, credo. Mas Não, então, eu depois, não fui em mais no Atins. finalzinho, a gente fala um pouco sobre isso. Como que estão as suas previsões aí? Mãe Cris, as previsões da Mãe Ah, Cris. quem dera. Pega a Mas bola de então, cristal aí. Maranhão, Mas vamos lá, o Maranhão. Nós viajamos, nós conhecemos juntos a área dos Lençóis Maranhenses, saindo de Barreirinhas, né? Centro de Barreirinhas. E, inclusive, a foto mais linda do, do Do nascer do flyer. sol é sua, tipo essa daqui. Eu não sei se eu consigo mudar, não consigo. Não, essa foto. Mas tá no seu Instagram, no Instagram, Mas né? foi a foto que eu usei para divulgar nossa conversa aqui, né? Nossa live. Gente, os lençóis maranhenses é algo surreal, né? Assim, é muito bonito os lençóis. É algo que, nossa, eu nunca imaginei. Eu tinha uma expectativa, mas minha expectativa foi superada, assim, em 300 vezes. É muito bonito. Muito. Eu tenho muita vontade. Existe uma travessia também, né? Que aí isso também já é um outro rolê, um outro tempo, uma outra viagem. Mas existe uma travessia que você faz nos Lençóis Maranhenses, ali numa São cinco trilha e dias para tal. fazer essa travessia. 5 dias, aí Cinco tem que não, ver na verdade condicionamento. precisa de 5 dias. São 3 dias de travessia e mais 2 de logística, né? Para poder chegar até Atins e depois Sim. sair de Caburé, do último lugar. Agora, assim, o legal também, outra coisa de falar sobre a importância de você se organizar, de ir com uma agência, por causa da questão das lagoas, né, Maurício? Né? Elas não dão todo ano. Então, quando você também vai, eu vou aleatoriamente, pode ser que você não encontre as lagoas com água, É, ou também com aquele rasinho que ela acaba ficando meio, não é meio suja, sujinha, né? né? Mas são de Alga. de alga, são de algas, mas não fica com aquela transparência. Então, o que eu recomendo também dos lençóis é ver o nascer do sol, que, nossa, foi lindo, né? Muita Foi. gente vê o pôr do sol. A gente viu o nascer e a gente viu o pôr do sol, não lembro. Não, nós só vimos o nascer, porque é um dia muito cansativo normalmente, né? A gente É, acorda 3 horas da manhã para pegar o carro, para fazer a travessia e chegar lá nos Lençóis Maranhenses. E aí, quando chega lá, a gente fica esperando, né, em cima da duna, o céu já vai mudando de cor e tudo mais, até a hora que acontece o nascer em si. E aí, depois a gente toma um café da manhã, né, em cima da duna, e, como, e ai, somos os e somos os primeiros a estar no parque, né? Então, assim, o parque é todo nosso. Chega lá, é tudo nosso, né? Tipo, tudo meu. A lagoa é minha, a duna é minha. Tipo, não tem briga, né? Tipo, para ficar num lugar sozinho, não, fazer essa uma é a foto melhor bacana. dica.
É a melhor Pois é. dica, porque muita gente já falou que já pegou, já ouvi de algumas pessoas que já foi para os lençóis e estava cheio. Eu não consigo imaginar como é aquele lugar cheio, porque É. acaba que algumas agências levam as pessoas para as mesmas lagoas também. Então, quando você vai cedo, no nascer do sol, nossa, você tem ali só para você e aquela água que tá fresquinha, né? Nossa, Pois é. Pois é. uma delícia, uma delícia. Pois é. Tem gente perguntando aí qual a melhor época, né? Qual o melhor período para fazer a Rota das Emoções. O melhor período, sem sombra de dúvidas, é depois da época das chuvas. As chuvas no Nordeste, elas vão até maio, mais ou menos. Então, de junho até agosto, setembro no limite ali, né? Tipo, setembro é o limite para poder fazer a Rota das Emoções. Na minha opinião, para ver tipo, as lagoas assim, né? Azuisinhas, tipo, bem clarinha de verdade, tudo tranquilo, né? Tudo gostoso, assim, tudo bonito. Sempre tem gente assim, acabo postando algumas fotos aqui no Instagram mesmo, e tem gente, eu fui e não tava nada dessa cor, isso daí é fake. Aí eu, caramba, tá, tipo, pô, eu vi azul. Quando que você teve lá? Eu tive em janeiro. Eu falei, tá explicado, então. Sua Perfeito. resposta diz tudo, entendeu? Então, assim, se você vai, sei lá, dezembro, outubro, novembro, até janeiro também já não é muito legal, né? Porque de setembro em diante, as lagoas já começam a secar. E aí foi o que a Cris falou. Quando vai secando, elas vão acumulando algas e aí elas vão se reproduzindo, né? E acaba deixando a lagoa meio marrom ou meio Sim. esverdeada, dependendo da alga. É, Então, sim. pode falar. E algo que eu só ia complementar que uma pessoa comentou e hostels, enfim, tô conseguindo ler, minha lente tá bem bastante. Mas a chuva são de janeiro a junho. Gente, mas você tem que considerar a chuva um tempo que ela vai encher as lagoas. Você fala, já tá chovendo em janeiro. Não quer dizer que tá chovendo em janeiro que a lagoa já vai estar como você espera. Até porque, assim, tem o período de chuva, aquele período de chuva que impossibilita até seu passeio dependendo da quantidade de chuva, e tem o período pós-chuva, que é isso que o Maurício está falando, né? Que ele vai aí, que é a melhor época para que você já pega o final da chuva, mas você pega as lagoas cheias, né? É de junho até aí mais ou menos setembro. Porque também se você não é ir com chuva, pode ir também. Alguns passeios você consegue fazer com chuva. Mas o ideal, quando se fala assim, que a gente precisa da chuva para esse cenário, né? É pós-chuva, não é durante a chuva. Até porque também você pode se frustrar, porque às vezes você não vai conseguir chegar. Então, fala, janeiro tem que ter chuva, porque os lençóis, ou na verdade, a lagoa se forma a partir desse lençol freático, desse rio subterrâneo que sobe ali com o acúmulo de chuva, e aí aparecem essas lagoas. E aí você chegar lá quando tá começando a chover, de fato, você fala, cadê? Aí tá chovendo, tudo cagado, um monte de lugar para chegar, e aí você vai falar que não é azul. Gente, é azul, mas vai na data certa. Não, de janeiro a maio, digamos assim, não é ruim, né? Tipo, vai estar chovendo, em alguns momentos do dia você vai pegar chuva. Agora, o que acontece muito, por exemplo, é de você ter sempre o céu nublado, né? Tipo, meio cinza, nublado. Isso, cara, não tem muito jeito. Óbvio que não vai estragar a sua viagem, mas para a gente ter a melhor experiência, né? Tipo, ver aquela paisagem realmente de cair o queixo e tudo mais, eu acho que é bom ir nos períodos certos, né? Tipo, e algo importante, assim, que é muito bom dessa região do norte, nordeste, é que, assim, as chuvas, elas não vão impedir de você fazer os seus passeios, né? Assim, porque são chuvas aí, não são torrenciais, não vai chover o dia inteiro. até alguns dias acontece, tá? Na época Sim, braba mesmo, acontece de ficar o no dia início inteiro das chuvas, chovendo. Mas imagina se você planejou a sua viagem aí para 5 dias, sei lá, 10 dias, aí você pega 3 dias só de chuva, acabou. Se bem Acabou que a chove, nossa, viagem, eu né? lembrei, chove, chove, quando chove, chove muito, mas é isso, é se Quando chove, programar. chove de verdade, né? É, Pois é, pode dar se... sorte, mas pode dar azar também. Pois é. Exatamente. Agora, Cris, vamos lá. Tipo, você deve ter visto aí no seu Instagram, sempre devem ter pessoas perguntando: quando é que a gente vai voltar a viajar?
que você vê aí para esse novo normal que está chegando aí? O Estevão, Olha o viajaria com Estevão. vocês com sem chuva. Ai, maravilhoso. Vamos, Estevão, vamos de novo. A gente tem que viajar junto, hein? Eu acho que a gente ainda não viajou junto, Estevão. Eu já Ó, tá viajei na com o próxima, Estevão. hein? Maravilhoso. E nós fizemos o Rio Doce, Minas Gerais. Maravilhoso. Ah, deixa eu só dar uma rapidinho, antes de você entrar com sua resposta, deixa eu falar o seguinte. Tem gente que está perguntando aí, né, tipo, sobre a Rota das Emoções e tudo mais. Quem tiver interesse em fazer a Rota das Emoções, eu vou ter as saídas agora em agosto e setembro. Vão ser 2 saídas em agosto e 2 saídas em setembro. Ainda não estou vendendo, porque não tem nada certo, né? Porque era para ter saída de junho, a gente cancelou. Era para ter saída de julho, já foi cancelado também, porque não sabemos como que vai estar esse mundo, né? Esse Brasil, com esse abre e fecha de quarentena, enfim, a gente está aguardando. E quem tiver dúvidas, qualquer coisa, é só me mandar mensagem via no privado, ou por e-mail, ou no meu WhatsApp, que tem todas as informações aqui no canal. Mas pode falar, Cris, agora responda. Mãe Cris, Mãe, previsões. querida. Não, eu não tenho previsão nenhuma. Eu acho que a gente está na merda com esse governo aí, que, enfim, que a gente vive numa pandemia e uma crise política, um único país, né? Que você esconde os dados de infectados, de mortos. Então, assim, isso é muito ruim para a gente num cenário político, entendendo que as pessoas têm mania de falar, ai, não fala de política, ai, não sei o que é da política. Gente, entendam que o preço do pão que vocês pagam é política. Um parque nacional aberto ou fechado é política. O imposto da roupa que você paga é política. Então, assim, o turismo, a viagem, ela é completamente afetada por questões políticas. Então, se você tem uma fronteira que é aberta ou fechada, isso é uma decisão política, de acordos políticos, consequentemente, de atitudes políticas que fazem com que esses determinados acordos eles sejam feitos ou não. Uhum. Então, assim, vou falar com vocês. Eu acho que viagens internacionais, cada vez mais a gente vai tendo a possibilidade de fronteiras serem fechadas para brasileiros, sim, a longo prazo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso já está na mídia aí, né? Está na aberto. mídia. Está na mídia. Isso também, até os órgãos mundiais do turismo, eles têm falado sobre isso, que o impacto em determinados locais... Eu recentemente estava lendo um estudo sobre o impacto que vai ser, por exemplo, Orlando, que tem uma quantidade muito grande de brasileiros, e que essa fronteira vai ficar fechada, né? Por uma questão de saúde, controle populacional, porque assim, né, não é possível. E a gente acaba sendo um risco para essas pessoas que estão aí controlando, né? Então, assim, países que conseguiram fazer a quarentena, da qual nós não fizemos ainda, na verdade, a gente está nessa tentativa, tem uns fazendo quarentena e outros não, e agora está afrouxando, não sei o quê, porque a gente nem começou a fazer. Você acha que determinados países, tipo Nova Zelândia, que zerou os casos, vai abrir para brasileiros? Nossa, foi lindo ontem, né? Tipo, Nova Zelândia zerando. A primeira-ministra disse que dançou, né? Tipo, comemorou quando soube que o último caso foi resolvido e que o país estava livre do vírus. Nossa, foi um sonho. Exatamente. E eles fizeram uma quarentena de 2 meses e meio. A gente já passou do terceiro e... Não, e ver o vizinho argentino, se você comparar os números de mortos da Argentina com o Brasil, é bizarro, sabe? É bizarro. A Argentina está em quarentena total, absoluta, ninguém sai na rua. Aqui você sai aqui para ir no mercado, é uma fila enorme, na padaria, um monte de velha andando na rua, pessoas de risco, e gente sem máscara, usando a máscara aqui. Sabe? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, assim, o que eu visualizo a partir de estudos que estão sendo feitos é que fronteiras irão fechar para o Brasil internacionalmente. E aí tem um discurso de que vamos viajar mais para o Brasil. Mas eu te pergunto, vamos viajar para o Brasil. Eu tinha uma viagem em março para a Amazônia, que está sendo um dos picos no Brasil. Mesmo que seja liberado, você tem certeza que você vai querer viajar para esses lugares onde está uma epidemia? Então, assim, a gente também tem que entender que essa necessidade, essa vontade nossa de querer viajar,
ela também vai ser muito pautada a partir de escolha de lugares que minimamente sabemos que vai estar seguro para ir, né? Então, assim, eu espero verdadeiramente que a gente possa viajar em segurança, que é uma coisa completamente diferente de viajarmos. Ah, a partir de agosto, setembro, a gente pode viajar. Mas e a segurança disso, sabe? Como é que vai ser? Será que estaremos com um número controlado? Não, porque a gente não conseguiu controlar nada até agora. Então, Exatamente. assim, eu acho que a longo prazo é sim pensarmos em viagens nacionais, porque terão várias fronteiras fechadas para brasileiro, mas a curto, médio prazo, entendendo que até mesmo viagens nacionais, qual que vai ser a sua segurança? Eu viajo muito de ônibus. Se liberam para viajar, eu não vou ter a segurança de viajar de ônibus mais por um tempo. Imagina. No A Brasil, quantidade de pessoas que vai dentro de um ônibus. aglomerada É. dentro, por exemplo, meus pais moram em Minas, eu sempre vou de ônibus, é 8 horas. Para mim, 8 horas de ônibus é tipo dormir e acordei lá. É o tempo do meu sono. 8 horas dentro de um ambiente fechado, com mais de 42 pessoas respirando ali. Como é que você faz? Então, assim, tem Uma muita pessoa gente que espirrou, você quer sair correndo do ônibus, né? exatamente. Tem muitas pessoas nessa expectativa da viagem, daqui a pouco vai liberar, mas não estão se ligando no risco, que é um risco que vai ser o tempo todo, tanto inclusive de você levar para as pessoas. Assim, eu, por exemplo, eu faço parte de uma associação de proteção ao cerrado, na Chapada dos Veadeiros, e a nossa preocupação é que o turismo na Chapada dos Veadeiros, atualmente, a maioria é de São Paulo e Rio. E aí? É onde tem, hoje também onde tem os maiores números de contaminados. Como é que vai Cris, ser? só te cortando só um segundo. É exatamente isso que eu falo aqui também. As pessoas falando que quer ir para o Jericoacoara, Lençóis Maranhenses. Imagina a quantidade de... Essas vilas são pequenas, né? Tipo, Jericoacoara é pequena, Barra Grande é pequena, Atins é minúscula, né? Tipo, imagina a quantidade... Se a gente chega lá contaminado, né? Mesmo assintomático, digamos assim, Assintomático. mas chega lá contaminado de alguma forma e passa para alguém. O lugar não tem infraestrutura, né? Você está falando daí da Chapada. Cara, não tem infraestrutura necessária para, né, para absorver esse volume de pessoas. E aí vai morrer todo mundo. Não, você falou de. A rota das emoções, é um lugar fácil de enxergar, assim. É? São populações pequenas, sem nenhuma estrutura, que não tem nem saneamento básico direito. Então, imagina, você sendo assintomático, você viaja, você começa a viajar, e aí contamina essas pessoas, porque 75% dos contágios são de pessoas assintomáticas, e aí você vai embora, dependendo, aquela população ali, são grupinhos assim, de famílias. Você vai extinguir aquela região ali, sabe? Porque Exatamente. são pessoas que não vão ter estrutura, não vão saber, desde questões de cuidados mesmo, porque tem pessoas que não têm acesso. Assim, os indígenas, eu fiquei sabendo recentemente que o Xingu já está com 2 casos já, ou que está contabilizado, mas já tem mais. Eles não sabiam o que era o que estava acontecendo. Então é isso também, vai ter lugares, e gente, essa é a realidade do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. Então, por mais que a gente tenha muito acesso, tem lugares que não vive de rádio, não tem acesso à informação. É verdade. É verdade. Ai, peraí, que parou aqui por causa. E na Rota das Emoções vive essa realidade de muita precariedade, até de informação. Eu estava vendo uma matéria esses dias na região norte e nordeste, a quantidade de pessoas que não tem televisão, que não tem energia elétrica. Então, elas não sabem completamente o que está acontecendo. No Ceará mesmo, eu falei, né, que eu tenho parentes lá em Camusim e tal. A minha mãe teve que ligar para as tias dela uma por uma para explicar mais ou menos o que estava acontecendo, porque elas não têm ideia. Então, imagina você saindo do lugar ali, então eles não sabem nem o que te cobrar para lavar a mão, para você usar máscara. Enfim, eu tento ser otimista em relação a essa abertura aí do turismo. Eu acho que vai ser. Eu sou muito otimista sobretudo para quem vive do turismo, é importante, é necessário, mas ao mesmo tempo eu tenho muita preocupação porque a gente não tem uma política pública social
que cuide e ampare essas pessoas de pequenas comunidades, por exemplo, da Rota das Emoções, né? Por exemplo, Jericoacoara mesmo, Jeri é um aglomerado, uma vilinha desse tamanho. Então, como é que você vai controlar tudo isso? Ou só pensar na economia, né? Então, isso a gente... Enfim, eu E não numa tenho... possível segunda onda, né? Porque já existem, né, estudos que dizem que reabrindo pode surgir uma nova onda de Não, e já contaminações e uma teve, nova né? fase de quarentena. Abriram em São Paulo e aí teve um bafafá que teve... Eu não vi direito, mas que parece que aumentou, assim, 24 horas do que abriu. E, gente, é normal, a gente não controlou ainda a pandemia. Então, assim, o que eu peço para vocês é que tenham essa consciência individual, cada um tem a sua consciência individual de quando for viajar, quando isso for liberado, de cuidar do outro, sobretudo se for cidades pequenas, né? Igual o Maurício aí que faz a Rota das Emoções. Nós teremos que aplicar esses cuidados sanitários por um tempo maior aí. Nos carros das agências, nos quartos carros, das pousadas, tudo. nos restaurantes onde a gente vai comer. Tipo, o tempo inteiro vai ter que estar protegido, né? Máscara e tal. Então, não tem muito jeito. Eu acho que esses serão procedimentos que a gente vai ter por um tempo, assim, 1 ou 2 anos aí a mais, até que saia. Porque, assim, as pessoas ficam muito... Até que essa vacina chegue logo. Não, porque assim, isso é uma coisa que eu ia falar quando sair a vacina. Gente, mas quando sair a vacina, aí aí a patente, né? Os negócios da vacina, a receita, vou falar assim de jeito tosco de se falar, né? A receita da vacina, ela sai sendo espalhada aí para os laboratórios, aí eles fazem essas receitas, aí você depois tem primeiros grupos de riscos a serem vacinados. Então, assim, não é assim, chegou a vacina, jogam de helicóptero ou de avião e todo mundo recebe essa vacina. Não é assim. Existe um processo de vacinação, né? Que ele é lento, é demorado. Então, tem determinados países que dependem dessas vacinas de outros países que, obviamente, vão vacinar primeiro os seus. Então, o nosso comportamento de viajar, ele vai mudar um pouco. E a gente já vai ter que se adaptar a isso. Eu fiz uma live aqui no canal também falando sobre isso. Sobre como que vai ser esse mundo aí pós-pandemia, como que eu mandei mensagem para várias pousadas, inclusive, para perguntar para eles como eles estão se preparando, né? As pousadas da Rota, inclusive. Então, quem quiser assistir, tá gravado, tá aqui tanto no IGTV do perfil aqui do Instagram, como lá no YouTube. Então, quem quiser assistir, eu acho que foi uma boa live, inclusive. Cris, olha, a gente tem mais 5 minutos para a gente poder deixar essa live salva também no Instagram. Bom, quem quiser perguntar qualquer coisa sobre a Rota das Emoções, aproveitem. A gente está aqui mais 5 minutinhos para responder. E respondendo algumas coisas que passaram, umas perguntas aqui que passaram enquanto a gente estava falando. A expedição ela tem 12 dias, é uma viagem de 12 dias que sai do Ceará, sai de Fortaleza e termina em São Luís, no Maranhão, passando por todos os lugares que a gente falou aí durante a live de hoje e das outras lives também. Quem tiver interesse em ver o roteiro, valores, datas e tudo mais, é só me mandar uma mensagem, eu mando o link com o roteiro, com todas essas informações. E aí a gente vai conversando. Como eu falei também, não está vendendo nada ainda, porque não pode, né? Tipo, a Cris falou dos parques nacionais aí, que é política e estão fechados. E para quem não sabe, Jericoacoara faz parte de um parque nacional, né? É um parque nacional. E os Lençóis Maranhenses também é um parque nacional. Então, assim, não tem como entrar nesse momento. Só quem está lá é quem é morador. E quem está entrando também para, né, tipo, caminhões de insumos aí, tipo, comida e tudo mais. Não tem jeito, tem que esperar, né? E essa pandemia aí que vai ditar os próximos dias aí, que pode ditar se a gente vai conseguir viajar em agosto e em setembro também, tá? Então, quem tiver interesse, só mandar mensagem via DM, via WhatsApp, via qualquer coisa aí, sinal de fumaça, que a gente responde. Cris, deixa um beijo para os nossos seguidores e para os seus que devem ter assistido também. Tava colocando para fora para pegar uma internet, porque tava instável. É isso, gente. Eu também tô aí super acessível pelas minhas redes, Raízes do Mundo. Quem quiser também saber, conteúdo de Brasil, eu tenho bastante conteúdo de Brasil.
é isso. Muito agradecida por vocês acompanharem essa live. Nos sigam e qualquer dúvida sobre o corona, ninguém tem a resposta. Essa é a verdade. Só nos resta esperar e tentar minimamente cumprir aí as regras, né, da OMS. É verdade. Beleza, Cris, adorei o nosso papo. Também. Muitíssimo obrigado por compartilhar suas experiências, que a gente viveu junto, inclusive, né, na Rota das Emoções. Sim. E espero que a gente possa viajar junto de novo, não só para lá, mas para outros lugares. Tomara que sim, em breve, né? Em breve, em breve, em breve. Sem muita pressa, né? A gente vai se cumprimentar assim, ó, sem abraço. Por aqui dá pra gente se cumprimentar assim, ó. Beijos e tudo mais. Gente, é virtual. Amei. Agradecida a todos. Valeu, um beijo, Cris. Beijo. Eu saio tchau, ou você fecha? Isso, vai lá. Eu saio? Pode sair. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Gente, então é isso, tá? Quem tiver interesse aí é só me mandar uma DM pelo Instagram ou comentar no YouTube ou em qualquer lugar onde vocês tenham meus contatos aí, tá bom? No Instagram é @Rota das Emoções Brasil. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado para vocês que assistiram a live de hoje. Eu vou deixar salva. Quem tiver interesse, é só assistir depois, né? Quem pegou o bonde andando, digamos assim. Tá bom? Então, certo. Um abraço, um beijo a todos. Até mais.